Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa viagem de hoje nos leva ao Bastogne War Museum, na Bélgica. Antes da gente entrar no Museu da Guerra em Bastogne, não esqueça de dar o like nesse programa, se inscrever no canal se não estiver inscrito e deixar o seu comentário ao final. É muito importante a sua opinião. A Batalha das Ardenas foi uma batalha muito importante que aconteceu no final da Segunda Guerra Mundial. Foi a última tentativa de Hitler de derrotar as forças aliadas no Ocidente. O principal ponto dessa batalha foi a cidade de Bastogne, a qual os alemães tentaram de toda maneira capturar em seu caminho para chegar a Antuérpia. No entanto, a resistência aliada, especialmente das forças americanas, foi decisiva e deixou suas marcas nos combates que ali ocorreram. Ali foi o palco de uma das batalhas decisivas no período final da Segunda Guerra Mundial. A Batalha de Bastogne fez parte de uma grande campanha alemã tentando atingir o porto de Antuérpia e dividindo as forças aliadas ao meio no final da Segunda Guerra Mundial, já em dezembro de 1944. Cerca de 500 mil alemães investiram contra as tropas aliadas tentando dividi-las ao meio. E Bastogne era um dos pontos cruciais dessa batalha, porque 7 das principais estradas que ligavam a Bélgica a Antuérpia passavam por Bastogne. Então ali era um caminho natural e um ponto crucial decisivo nessa batalha. A tomada de Bastogne significava abrir o caminho para as forças alemãs atingirem o objetivo de dividir as tropas aliadas ao meio. Após o início da ofensiva, os alemães rapidamente se aproximaram de Bastogne. Aliás, Bastogne é uma pequena cidade, como eu disse, hoje tem cerca de 20 mil habitantes. É uma cidade que vive basicamente do campo, ou seja, da produção agrícola. Ali se produzem ótimos queijos. Se você estiver em Bastogne, não deixe de ir numa formageria, numa queijaria e experimentar o queijo de Bastogne, que ele é excelente. E produzem também um pouco de vinho. Aliás, trouxe lá de Bastogne um vinho comemorativo dos 75 anos da batalha, que acontece justamente agora em dezembro de 2019. Bastogne estava, portanto, no caminho dos alemães e os americanos ali se entrincheiraram. Comandados pelo general Anthony McAuliffe, as tropas da 101ª Divisão Americana e também alguns elementos da 89ª Divisão Americana, ambas divisões paraquedistas, estavam colocadas em Bastogne justamente para descansar após a campanha da Normandia e após as exaustivas batalhas que essas tropas desempenharam. Então o comando aliado, o alto comando aliado, designou Bastogne para essas tropas se refazerem das batalhas anteriormente travadas. Que coincidência, né? E de repente iniciou-se, para uma grande surpresa dos aliados, a ofensiva alemã da batalha chamada Batalha das Ardenas ou Batalha do Bulge teve então início. As tropas americanas foram surpreendidas, os alemães usaram táticas, muitas delas táticas ousadas, como por exemplo vestir soldados alemães, paraquedistas alemães de americanos, lançarem esses paraquedistas atrás das linhas inimigas e dali provocarem tumulto, principalmente com o trânsito de exércitos, de companhias, de divisões de tanque. Durante um tempo esse pânico generalizado tomou conta das linhas americanas. Houve muita desconfiança quando se descobriu o que os alemães estavam fazendo. Aconteceram também fuzilamentos, é óbvio, de soldados alemães pegos trajando a farda americana
muitos desses soldados paraquedistas alemães foram fuzilados, sumariamente fuzilados. Usando essas táticas e usando o moderno armamento, os alemães se aproximaram rapidamente de Bastogne. Óbvio, os americanos, os aliados, tinham superioridade aérea. Então, com o mau tempo, os aviões não conseguiam decolar e aí os tanques alemães puderam rolar em direção aos seus objetivos sem serem atacados pelo ar, o que deu aos alemães durante um tempo uma certa vantagem. Ao se aproximarem de Bastogne, os americanos estavam sufocados, estavam com os nervos abalados, mas não estavam dispostos a se render. Entre o dia 20 de dezembro e o dia 27 de dezembro de 1944 se estabeleceu um cerco alemão em torno da cidade. Foi dado ao comandante americano, o general Anthony McAuliffe, uma oportunidade de se render, porque eles estavam cercados, e aí o McAuliffe pronunciou a famosa resposta, né, que atingiu os alemães em cheio, que ele disse apenas isso. Ao ser confrontado com os termos alemães para a rendição, ele só disse nuts, ou seja, de jeito nenhum, neck. From the American commander of Bastogne to the German commander, nuts. Nuts. E aí os alemães continuaram cercando a cidade, tentando derrotar os americanos, mas logo houve a chegada do Terceiro Exército, comandado pelo general Patton, e aí os alemães, por fim, tiveram que retroceder. A cidade de Bastogne, obviamente, ficou marcada, porque ali foi o ponto nevrálgico onde tudo aconteceu. E, espertamente, os belgas continuam a cultivar essa história, atraindo milhares de turistas todos os anos para aquela região. Nós tivemos a oportunidade de visitar durante 2 dias as cidades e foi um privilégio ali estar. Primeiro, fomos muito bem recebidos, os belgas são muito gentis com os turistas, fazem muita festa com os brasileiros. A cidade é pequena, mas tem muitas atrações, restaurantes, cafés, como eu disse, um bom queijo, um bom vinho. Por ser uma pequena cidade, a gente ficou num hotel na praça principal, e nessa praça principal você tem um dos tanques que participaram da Batalha de Bastogne ali colocados, e um busto do general McAuliffe. Do centro da cidade de Bastogne até o Bastogne War Museum é uma caminhada muito gostosa, muito prazerosa, que você faz com bastante disposição, porque ao longo do caminho você vê muitas marcas da guerra, você encontra memoriais, como se fossem pegadas da batalha que aconteceu ali. A história está ali vívida, e caminhar até o museu é caminhar por essa história. Uma caminhada aí de 1,5 km, todo o grupo foi caminhando até Bastogne, e que surpresa, né? Foi até bom a gente ter feito isso, porque no caminho nós fomos tropeçando literalmente em marcas da batalha. Então tem uma enfermeira que é homenageada, é um civil que tombou ali, que foi atingido e morreu, e ali está a memória dele. Então, ao longo do caminho, dessa caminhada até o Memorial Mardason e ao Museu de Bastogne, nós tivemos contato com várias pequenas marcas da batalha. Inclusive tive a oportunidade de visitar a belíssima igreja que existe ali em Bastogne, que vale a pena também uma visita. Ao chegarmos ao local do museu, ao lado está o Memorial Mardason Memorial, que foi feito em homenagem às tropas americanas que ali lutaram. O Mardason Memorial é um memorial que foi construído no final da década de 60. Ele foi inaugurado pelo próprio general McAuliffe, que ali esteve presente. Ele representa os soldados que tombaram em combate na região durante a Batalha do Bulge, ou a Batalha das Ardenas. Todos os estados americanos estão ali simbolizados, e é um memorial enorme. Você pode subir de cima do memorial, você avista a cidade de Bastogne, as estradas que chegam até Bastogne e os campos onde a luta foi travada. O memorial ele é imponente, tem também uma pequena capela e tem o nome de todos os soldados que ali lutaram. Bem ao lado aqui do Bastogne War Museum, temos esse memorial, Mardason Memorial.
Mardação é essa colina próxima à cidade de Bastogne. Aqui em volta aconteceram vários confrontos entre alemães e americanos no inverno de 1944. O memorial foi um presente do povo belga para os americanos. Tem o nome de todos os estados que enviaram soldados, ou seja, 48 estados americanos. Um memorial bonito, alto, grande, você tem uma vista da região inteira e também tem uma capela ali, com uma capela para homenagear os caídos no combate aqui dessa região. É um memorial muito bonito que tem uma vista, dá um panorama geral da área do confronto. Outra coisa muito bacana de se ver em Bastogne são os marcos da Rota da Liberdade. Mais de 1000 quilômetros percorridos lutando incansavelmente contra os alemães. A 101ª Divisão Aerotransportada veio lutando das praias da Normandia até chegarem em Bastogne. Eles começaram lá em Saint-Mère-Église, onde inclusive tem o marco zero da Estrada da Liberdade. Esses marcos estão instalados ao longo da França e da Bélgica, marcando, indicando o caminho que a 101ª Divisão trilhou em solos europeus, lutando contra os alemães. Então foi muito bacana estar em Saint-Mère-Église, e a gente tem aqui no canal um programa específico sobre a nossa visita em Saint-Mère-Église. Dei uma olhada aí na nossa playlist, e depois, conforme a nossa turma ia avançando França adentro em direção à Bélgica, nós observávamos outros marcos. E ao chegar em Bastogne, tivemos então a oportunidade, o privilégio de encontrar o último desses marcos. Foi muito bacana fazer essa caminhada toda nas pegadas da 101ª Divisão Aerotransportada. Depois desse caminho, de visitar o memorial, de ver a cidade de Bastogne, chegou a hora então de adentrarmos ao Bastogne War Museum. Bom, depois de uma caminhada da cidade de Bastogne até aqui ao museu, que fica um pouquinho fora, chegamos finalmente ao Bastogne War Museum. O museu inaugurado no final dos anos 60, com toda a história da batalha e também com uma introdução explicando o início da Segunda Guerra e o que levou até a Batalha de Bastogne. Vamos lá dentro conferir. O museu é moderno, o museu ele tem uma interatividade muito grande com o visitante. Tem uma belíssima loja de souvenirs, um ótimo café-restaurante, ou seja, você é muito bem recebido nesse museu, como somos em quase todos os museus sobre a Primeira e Segunda Guerra na Europa. O Museu de Bastogne ele tem vários blindados dentro do museu. Um que chama muita atenção é um tanque Sherman que tem uma perfuração enorme, ou seja, ele foi atingido durante a batalha, e você pode ver o dano que a explosão causou no tanque. Você tem todo um segmento dedicado a contar a história da guerra até a Batalha de Bastogne, então fala sobre os alemães, sobre os americanos, sobre os ingleses, e depois você tem aquela coleção de uniformes, de armamento. O museu oferece também uma projeção de vídeo com simulação que parece um 4D, é bem bacana também, que você sente como foi a guerra nas florestas em torno de Bastogne, e é uma visita aí de 1h30, 2 horas para você poder ver todo o acervo que o museu tem. O Bastogne War Museum ele começa com vários displays que vai contando a história da guerra, inclusive com um filme 3D. E é autoexplicativo, você não precisa ser um profundo conhecedor da história da Segunda Guerra para entender todo o processo de evolução do conflito, citando os principais líderes como Adolf Hitler, Stalin,
De Gaulle, que é muito valorizado por ser aqui francês, Eisenhower, e daí vão falando da evolução do conflito, misturando com equipamentos, uniformes, e isso te dá um painel mais completo assim de como a guerra evoluiu. Conhecer o acervo de Bastogne é um privilégio e foi muito bom estar aí nesse museu, e nós estaremos voltando na nossa nova leva, na nossa nova jornada com outra turma para conhecer o que Bastogne nos oferece, ou todo o caminho desde a Normandia, passando por Arnhem, passando pela França, até chegar a Bastogne. Então não se esqueça, ano que vem estamos voltando, você vai ter oportunidade de visitar esse belíssimo museu. Como vocês viram, o museu é bem completo. Ele tem vários displays, filmes 3D, enfim, um museu bem moderno para contar uma história triste e de muito heroísmo. Quem quiser conhecer pessoalmente o museu, estaremos voltando com um novo grupo para fazer todo o roteiro da Normandia até aqui. Uma jornada de libertação para toda a Europa que lutou contra o nazismo. E esse museu condensa bem essa luta pela liberdade. Lembre-se então, estaremos voltando a Bastogne no próximo ano. E você pode se juntar ao nosso grupo nessa jornada que começa lá na Normandia, passando pelo norte da França, pela Holanda, chegando à Bélgica, Waterloo, Bastogne, e depois voltamos à França e terminamos em Paris. Junte-se a nós, sua vaga está reservada. Era isso que tínhamos por hoje, espero que tenham gostado. Se gostaram, dê o seu like, não esqueça de comentar e também se inscrever no canal se ainda não está inscrito. Vamos fazer a nossa viagem na história ser cada vez maior. Até a próxima!